Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, rodada de número 9, nona rodada. Estamos chegando próximo à parada do Campeonato Brasileiro para o Mundial, né? Só lembrar, teremos quatro brasileiros, que são três cariocas e um paulista, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Palmeiras, né? Que irão representar o Brasil nesse primeiro Mundial de Clubes. E o restante dos clubes ficarão parados, né? Fazendo aí uma temporada. A tendência normal será que esses times que vão ficar parados, né, apenas treinando, vão fazer amistosos, vai ter janela para contratação aí, que esses clubes, quando voltarem, levem algum tipo de vantagem em cima dos clubes que estão no Mundial. Essa seria ou será uma tônica. Porém, não é todo mundo que vai poder contratar para mudar a situação. Dos clubes que estão lá, três têm condições de melhorar o seu elenco: Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Já o Fluminense não tem. E dos clubes que ficam, tem clubes que estão aí numa condição, né, independente aí de qualquer situação, tem condições. A dupla mineira tem condição de dar uma reforçada. Acho que o pessoal do Sul, talvez no mesmo naipe, mas tem como reforçar. Então, teremos aí, talvez, quando voltar o Campeonato Brasileiro, uma mudança de perspectiva em relação a título, a classificação para Libertadores, para rebaixamento. Mas enquanto isso não acontece, vamos lá para a nona rodada, que teremos muitos clássicos, né? Muitos clássicos nessa rodada. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através de Valeu, que esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Só para lembrar aqui, na próxima semana não temos Libertadores, mas temos Copa do Brasil. A terceira fase da Copa do Brasil, segunda partida. Então, muitos clubes estão aí no Campeonato Brasileiro, terão jogo no meio de semana. E aí, o Campeonato Brasileiro, como eu falei, é um campeonato que tem zero isonomia. Zero isonomia. Zero, zero, zero. Cara, eu nem queria tocar nesse assunto, mas eu vou tocar antes de dar os meus palpites. É impressionante, né? O presidente da CBF, que foi o único candidato à reeleição, né? Foi o único candidato à eleição. Apareceram alguns candidatos, mas foi logo ressarcido. Ninguém quis. As federações de futebol aí logo escantearam. O próprio Ronaldo, eu não estou falando que o Ronaldo ia ser um grande presidente, não. Mas o Ronaldo disse: irmão, não quiseram nem me escutar. Eu queria até me candidatar, não quiseram nem me escutar. Então eu acho engraçado. Os clubes reclamam da arbitragem, reclamam do calendário, as federações reclamam e elegeram o cara. Não quiseram nem escutar outros candidatos. E agora o cara está afastado do cargo de novo. Quem está assumindo é o vice. Eu gostaria muito de conversar com os presidentes de clubes, de federação, entender, irmão. E o pior,
Agora as federações fizeram abaixo-assinado, fizeram lá mandaram uma carta dizendo que a CBF é um local para ter isso, para ter aquilo, tem que ter transparência. Ué, se as federações pensassem assim mesmo, por que fecharam com esse presidente? É difícil de entender, né? Para mim é muito fácil. É tudo uma sacanagem só. Provavelmente está todo mundo na mão do Edinaldo, por algum motivo, está todo mundo na mão dele. E tem que fazer o que ele quer. É uma pura sacanagem, né? É uma pura sacanagem. É por isso que eu digo: presidente de clube não tem que reclamar de nada. Quando a arbitragem errar, tem que ficar quieto. Porque não fez nada para tirar o cara. Então tem que ficar quietinho, quietinho. Porque quem vota são os clubes, as federações, então tem que ficar quieto. Bom, e agora o cara saiu. E aí, faz como? Difícil, muito difícil. Vamos lá. É, só lembrando aqui a classificação: o Palmeiras é o primeiro com 19 pontos, o Flamengo é o segundo com 17, o Bragantino é o terceiro também com 17, o quarto colocado é o Cruzeiro com 16, o quinto é o Fluminense com 13, o sexto é o Ceará com 12, o sétimo é o Atlético Mineiro também com 12, o Bahia é o oitavo com 12. Com 11 pontos é o Botafogo com 9. Com 10 pontos temos três times: o Corinthians na décima colocação, o Fortaleza na 11ª e o Mirassol na 12ª. Com 9 pontos temos quatro times: o Internacional é o 13º, o Vitória é o 14º, o Grêmio é o 15º e o São Paulo é o 16º. E na zona do rebaixamento, com 7 pontos, temos o Vasco na 17ª colocação e o Juventude na 18ª. Com 5 pontos temos o Santos na 19ª colocação e na última colocação o Sport. Temos, só para lembrar, a Copa do Brasil, que eu falei aqui, no meio da semana, a segunda partida. Né? Teremos a segunda partida. Então, da Série A gente tem Vasco, São Paulo, Grêmio, Fortaleza, Fluminense, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Ceará, Santos, Botafogo e Criciúma. Ou seja, quase todos. São 16 times. 16 times estão aí. Eu acho que quem não está, eu acho que é o Sport, Mirassol, eu acho que é Sport, Mirassol, é, Sport, Mirassol, acho que o Juventude não está, Sport, Juventude, Mirassol, deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, Santos está, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 clubes. 16 clubes. 16 clubes. Pois, 16 clubes. Quem é o que não tá? Quem é o que não tá? É, cara, é Mirassol, Juventude, Esporte. Quem é o outro? Quem é o outro aqui que não tá, cara? Quem é o outro que não tá? Deixa eu pegar aqui. É, acho que é o outro que não tá. Ah, é o Vitória. É, o Vitória que não tá. Deixa eu só conferir. Isso, o Vitória que não tá. Então, não tá Esporte, Juventude, Vitória e Mirassol. O restante, todo mundo tá na Copa do Brasil na segunda partida. E aí a gente tem que ver. Vai dar prioridade ao quê? Ao Campeonato Brasileiro ou à Copa do Brasil? Tem alguns times que eu acho que não podem dar prioridade à Copa do Brasil. Tem que dar prioridade ao Campeonato Brasileiro por causa da sua situação no Brasileirão. Né? Principalmente os times que estão embaixo. Vitória, Grêmio, São Paulo, Vasco, Santos. Santos, zona de rebaixamento. Vasco, zona de rebaixamento. São Paulo, próxima zona de rebaixamento. O Grêmio também. Vitória também. Internacional também.
Então acho que esses times têm que focar no Campeonato Brasileiro. Tem times que estão na parte de cima da tabela que podem dar uma aliviada, mas não sei se vão dar essa aliviada, tipo Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Cruzeiro. Não sei, porque chegar às oitavas de final da Copa do Brasil é uma pratinha boa, né? Então vamos lá para os nossos palpites da nona rodada. Teremos jogos, 3 jogos sábado e 7 jogos domingo. Não temos jogos segunda-feira. Então teremos o clássico nordestino Ceará Esporte. Ceará Esporte, o mando de campo do Ceará, vivendo momentos completamente distintos, independentes de Copa do Brasil. Tá? O Ceará tem que focar no Campeonato Brasileiro, igual o Esporte. O Ceará pega na Copa do Brasil o Palmeiras, mas eu acho que o Ceará não tem que poupar. Tem que se manter na parte de cima da tabela para tentar chegar logo aos 45 pontos. Então, Ceará Esporte. Eu vou de vitória do Vozão. Para mim, o Ceará vence a partida. Também no sábado, Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco da Gama joga contra o Operário, né? Pela Copa do Brasil. E o Fortaleza joga contra o Retrô. Os dois empataram a primeira partida na Copa do Brasil. Momentos distintos, né? O Vasco está na zona do rebaixamento e o Fortaleza é o 11º. Só que o Vasco tem 7 pontos, o Fortaleza tem 10. Estão ali próximos, né? O momento de futebol é do Fortaleza. O time do Fortaleza é melhor. O Vasco e Fortaleza, eu vou de empate ou Fortaleza. Eu vou de empate ou Fortaleza. Também no sábado, dia 17, São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. O São Paulo joga contra o Náutico, fora de casa, e o Grêmio joga contra o CSA em casa. O Grêmio perdeu a primeira partida, fora de casa, e o São Paulo ganhou a primeira partida em casa. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio está próximo da zona do rebaixamento e o São Paulo também. Os dois estão com 9 pontos. São Paulo e Grêmio. Bom jogo, cara, bom jogo, mas o meu palpite é vitória do São Paulo. Eu vou de vitória do São Paulo. Aí no domingo, clássico paulista, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. O Corinthians joga pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, ganhou de 1-0 a primeira partida, e o Santos joga contra o CRB fora de casa, em Alagoas. Empatou o primeiro jogo. O Campeonato Brasileiro, o Santos é o 19º e o Corinthians o 10º. Momentos diferentes, né? Corinthians e Santos, eu vou de vitória do Corinthians. Para mim, o Corinthians vence o Santos em casa. Também domingo, dia 18, Juventude e Fluminense. Juventude não está na Copa do Brasil. O Fluminense joga contra o Aparecidense, fora de casa. O Fluminense ganhou a primeira partida por 1-0 em casa, joga fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense está aqui na 5ª colocação e o Juventude na zona de rebaixamento. Juventude é sempre muito forte dentro de casa, mas vive um momento muito complicado. Juventude e Fluminense, eu vou de empate ou Fluminense. Juventude e Fluminense, eu vou de empate ou Fluminense. Clássico baiano, Bavi, Bahia e Vitória. Bahia e Vitória. O Bahia joga contra o Paysandu em casa, ganhou a primeira de 1-0. O Vitória não está na Copa do Brasil. O Vitória já foi eliminado, né? No Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 8º e o Vitória o 14º. O Bahia vem de uma derrota na Libertadores e o Vitória de uma vitória. Grande clássico. O Bahia vem em queda. O Bahia deu uma queda de rendimento. O Bahia deu uma queda de rendimento. E pela vitória que teve fora de casa, né, pela Sul-Americana, o rubro-negro baiano dá uma empolgada.
Bahia e Vitória. Cara, eu vou de empate ou Bahia. Bahia e Vitória, eu vou de empate ou Bahia. Bragantino e Palmeiras, jogo do topo da tabela. Jogo do topo da tabela. Palmeiras, o melhor time brasileiro no momento. O Palmeiras joga contra o Ceará pela Copa do Brasil em casa e ganhou a primeira. E o Bragantino joga contra o Criciúma em casa e perdeu a primeira. Na tabela, o Palmeiras é o primeiro e o Bragantino é o terceiro. Bom jogo. Momentos bons dos dois times. Grande jogo. Grande jogo. Um jogo aberto, um jogo de velocidade, de dois times que vivem momentos bons no Campeonato Brasileiro. Bragantino e Palmeiras. Eu vou de Palmeiras ou empate. Bragantino e Palmeiras eu vou de Palmeiras ou empate. Teremos um clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Os dois venceram na Libertadores e melhoraram muito as suas chances na Libertadores, porque os dois corriam riscos de não estarem nas oitavas de final. Os dois corriam riscos. E aí, com o resultado que tiveram, Botafogo vencendo, Flamengo vencendo, só dependem deles na última rodada. Os dois jogam em casa. O Flamengo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e o Botafogo é o nono. Diferença ali de 6 pontos. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem melhor. O Flamengo na Copa do Brasil pega o Botafogo, outro Botafogo agora o da Paraíba, né? Joga em casa, ganhou a primeira fora de casa. E o Botafogo joga contra o Capital. O Botafogo goleou o Capital em casa por 4-0. Acabou. O Botafogo, na primeira rodada, já era o único classificado. O Flamengo não vai poupar e o Botafogo também não vai poupar. O Botafogo encontrou um jeito de jogar sem algumas peças, sem principalmente o Savarino, que muda um pouco. Tem jogadores ali que estão numa boa fase, como o Cuiabano. É... Os últimos encontros entre Botafogo e Flamengo, o Botafogo não foi bem. O Flamengo levou vantagem, né? Mas o Botafogo melhorou bastante desses jogos para cá. O Flamengo deu uma queda e está tentando se reencontrar, né? Tá tentando se reencontrar. Os estilos são bem diferentes, né? Estilos de jogo são bem diferentes. O Botafogo gosta muito de uma transição e é um ponto fraco do Flamengo quando um time joga com a transição. O Flamengo tem esse problema, porque joga com a marcação alta. E o Flamengo gosta da posse de bola, né? Cara, grande jogo. Flamengo e Botafogo, um grande jogo, estilos diferentes. Mano de campo do Flamengo. Flamengo e Botafogo. Para mim dá empate. Flamengo e Botafogo, para mim, empate. Internacional e Mirassol. Internacional e Mirassol. Mirassol não está na Copa do Brasil. O Internacional joga contra o Maracanã fora de casa. O Internacional ganhou a primeira fora de casa. Internacional é o 13º com 9 pontos no Campeonato Brasileiro. O Mirassol é o 12º com 10. O Mirassol está na frente. Então, um empate com o Mirassol é bom. O Internacional vem de uma vitória na Libertadores, ganhou de 2-0. Só depende dele na Libertadores. Joga a última partida em casa contra o Bahia. Vai se matar. Ou Bahia ou Internacional, um dos dois vai para a Sul-Americana. Internacional e Mirassol. Bom jogo, cara. Bom jogo. Mas eu vou de Internacional. Eu vou de Internacional. Para mim, vitória do Internacional. E fechando a rodada no domingo, Clássico Mineiro. Teremos 3 clássicos domingo. 3 clássicos domingo. Bavi, Flamengo e Botafogo e Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro já é eliminado da Sul-Americana, jogou e ganhou. O Atlético Mineiro na Sul-Americana também jogou e ganhou. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro joga contra o Vila Nova, né? Mano de campo do Vila Nova, mas o Cruzeiro já venceu a primeira de 2-0. E o Atlético Mineiro joga contra o Maringá.
em casa, empatou de 2-2. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o quarto colocado, o Cruzeiro vem subindo muito de produção, né? E o Atlético Mineiro é o sétimo com 12. A diferença é de 4 pontos, né? O Cruzeiro tem uma derrota, se eu não estiver enganado. Não, tem duas derrotas igual o Atlético Mineiro, duas derrotas. Só que o Cruzeiro tem um empate e o Atlético Mineiro tem três. Cara, bom jogo. Bom jogo. Jogo para mim muito equilibrado, mando de campo do Cruzeiro. Jogo muito equilibrado. O treinador do Cruzeiro está encontrando ali a fórmula, né? O Cruzeiro, como a gente falou, ele orou muito. O Atlético Mineiro tem os altos e baixos. Cruzeiro Atlético Mineiro. Cruzeiro Atlético Mineiro, eu vou de empate ou Cruzeiro. Empate ou Cruzeiro. Então tá aí a minha análise e os meus palpites para a nona rodada do Brasileirão Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.